Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Começando agora o programa Cultura Geral, agora para valer mesmo, né? Hoje a gente vai discutir aí uma série de assuntos polêmicos, né? População carcerária. Tá desligado? Ah, então vamos ver. Ligou? Não, ele estava ligado. Bom, começando agora mais um programa Cultura Geral. É importante dizer que o meu microfone está desligado. Muito bem. E soltou o cabo. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Muito bem. Propagar mico mesmo, né? Virar meme, né? Bom, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje é um programa, uma correria danada, mas a gente vai tratar de assuntos aqui super importantes. Assuntos ligados ao encarceramento das pessoas, a violência no Brasil pelos dados do IPEA. A gente vai passar daqui a pouquinho um vídeo do IPEA, para a gente ver o que a gente vai discutir, para a gente pelo menos basilar aqui o assunto que a gente vai tratar hoje. E para isso a gente está recebendo aqui meu amigo Fábio Piló, né, presidente da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui, Fábio. E, como sempre, não é nem luta, é uma militância mesmo por mais direitos humanos, né? Seja muito bem-vindo. Exatamente. Obrigado, Betão. Obrigado pela oportunidade e parabenizo pela coragem de debater um tema tão importante. Importante para a própria sociedade, que tem a obrigação de debater um problema social. Porque ele está lá, mas ele vai voltar. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Paulo Henrique, seja muito bem-vindo. Já estivemos no rádio, eu, você e o Piló já fizemos no rádio, é bem mais tranquilo, né, Paulo? Dá para ficar um pouco mais relaxado. Né? Pois é, mas seja muito bem-vindo. É um prazer a gente trazer você aqui, né? Agradecer o João Rafael e trazer você aqui mais uma vez para a gente poder debater nesses assuntos, porque eu acho que a sociedade é construída dessa forma, né? Debatendo, discutindo, pondo o dedo na ferida, e eu acho que é assim que a gente vai chegar num caminho, pelo menos um pouco mais próximo, né? Sem dúvida. Eu que tenho que agradecer o convite. Fico muito feliz de poder participar, tentar contribuir um pouco para o debate, né? E, sem dúvida, a sociedade ela só evolui por meio do diálogo, né? A gente tem que debater, porque, como o colega aqui, Piló, disse, a gente tem um problema. Uhum. E, para a gente achar uma saída para esse problema, a gente tem que dialogar, debater, para encontrar uma solução, porque do jeito que está, não pode ficar, né? Gente, não vou pegar ninguém de surpresa. É o seguinte, nós vamos passar agora um vídeo do IPEA, para a gente nortear o que a gente vai falar aqui, para o público que está em casa entender um pouco mais do que a gente vai discutir aqui. Vamos lá assistir junto com a gente esse vídeo que foi separado aí, tá? Um relatório de semana passada que saiu do IPEA entre 2005 e 2015. É o relatório, é o Atlas da Violência no Brasil. Em 10 anos, entre 2006 e 2016, 553 mil pessoas perderam suas vidas devido à violência intencional no Brasil. O número está presente no Atlas da Violência 2018, lançado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse número é a face da mãe de todas as crises que vivemos, que é uma verdadeira crise civilizatória. Só para você ter uma ideia do que isso significa, é muito mais do que todas as mortes em todos os atentados terroristas no mundo. Isso equivaleria a explodirmos a cada dia aqui 2 bombas químicas por dia aqui no Brasil. Evolução dos homicídios nos estados. Há uma heterogeneidade na evolução entre os estados. Então a gente pode pensar o Brasil em 2 partes, né? No sudeste do Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, que agora piorou bastante, né, nos últimos anos, sobretudo de 2015 para cá, piorou bastante, mas no sudeste tem caído muito a taxa de homicídios, né? Do sudeste para baixo, o Rio Grande do Sul também cresceu um pouco. Agora tem um outro quadro que é o norte e nordeste e parte do centro-oeste que tem crescido muito. Então tem estados em que a taxa de homicídio cresceu 256,9% em uma década, como é o caso do Rio Grande do Norte, né? Então temos grandes diferenças, né?
e uma situação realmente alarmante, não no Rio de Janeiro, mas em muitos estados da federação, sobretudo no Nordeste e Norte do país. Perfil das vítimas. O perfil das vítimas, ela segue uma estabilidade inaceitável já há muito tempo, né? Quem são as vítimas? São, em primeiro lugar, negros, 71% são negros. Fizemos um trabalho aqui no IPEA e olhando as características de cada pessoa no Rio, que mora no Rio de Janeiro, e verificamos o seguinte, que a chance, se a gente for olhar aquelas pessoas marcadas para morrer, os que estão entre os 10% com mais chance de ser assassinado no estado, quase 80% eram negros, né? Então 71% dos que morrem são negros, pretos ou pardos, são jovens de 15 a 29 anos, também algo como 70 e poucos por cento, e são jovens com baixa escolaridade e residentes nas periferias. Ou seja, são pessoas vistas pela sociedade como descartáveis, que morrem e simplesmente morreu, não se sabe porquê, não se investiga, e as pessoas, cada um já tem o seu veredito, assim morreu, é porque estava envolvido, se estava envolvido era bandido, e bandido bom é bandido morto. E assim nós naturalizamos os homicídios no Brasil e continuamos a nossa barbárie. Muito bem, voltando, já vou rolar a bola direto para o Fábio. Fábio, essa é uma realidade nua e crua do nosso país. Como é que a gente trabalha isso com esses dados do IPEA que saiu aí, que quase 60 mil homicídios? Como é que a gente vai trabalhar tudo isso? Como é que a gente vai salvar essa juventude negra, pobre, que não tem oportunidade? Quando a gente fala assim, às vezes a gente fala assim, tá querendo passar a mão na cabeça, mas é uma realidade socioeconômica do Brasil desde a República até antes da República. Como é que a gente toca nessa ferida, Fábio? Pois é, e é uma realidade que está aí posta para todo mundo, que vem assolando a nossa sociedade a gente pode falar assim há séculos, porque não é um problema atual. Esse perfil da população que morre por violência de sangue, que está presa, é um perfil conhecido das autoridades, é um perfil conhecido da sociedade, mas não há um trabalho hoje para resgatar essas pessoas e, quem sabe, aí, por uma próxima geração, atenuar esses dados e termos, consequentemente, uma sociedade mais pacificada, mais sociável, pessoas aptas ao convívio social, pessoas que se respeitam. Isso tudo, ao meu ver, é fruto da falta de educação, isso num ambiente familiar, geralmente com uma família desequilibrada, um pai morto, preso, uma mãe que assumiu o tráfico, uma família desequilibrada com a violência. Então isso tudo reflete nesse processo de socialização do ser humano, que, consequentemente, quando se torna adolescente, ele vai externar todo esse tratamento que ele viu, que ele teve, essa falta de educação e ensino nas escolas. E os poucos que tiveram ensino, a gente tem aí, hoje no centro prisional e hoje também no número de mortos, em torno de 72% sem o primeiro grau completo. E os que têm o primeiro grau completo estudaram nos colégios de periferia, nas escolas com pouquíssima qualidade, com professores desmotivados, com uma estrutura completamente precária. Então são escolas que não ensinam aquela pessoa que elas podem ser o que elas quiserem na vida. Então são pessoas desmotivadas, pessoas que não sabem conviver em sociedade, e a gente precisa resgatá-los. Resgatar aqueles que já estão na sociedade, ou na verdade eu até faço uma crítica ao termo ressocialização, porque para mim essas pessoas não aprenderam a viver em sociedade, não foram socializadas. Então resgatar esses antissociais e trabalhar na criação de uma sociedade futura, de uma próxima sociedade mais sociável, apta a esse convívio. Mas é uma luta muito difícil, porque nós, seres humanos, somos imediatistas e somos egoístas. Queremos resolver o problema do hoje e o nosso problema. O problema do outro, do negro, do pobre, do favelado, esse problema não me interessa. O que me interessa é retirá-lo da sociedade, bani-lo. Então, se matou, menos um, porque não é um parente nosso, não sou eu. Mas se pensarmos dessa forma, a nossa sociedade tende a entrar num buraco ainda maior do que o que nós já possuímos hoje em dia. Isso que você falou é uma coisa que eu ouvi durante a semana passada, numa troca de tiro, me parece, entre a polícia e um bandido, mataram um assaltante, não sei o que foi. E nenhum dos grupos falou assim, menos um, poderia ser menos 100. Essa mesma leitura, quando se fala isso, nós podemos ter essa mesma leitura em dois espectros. É o espectro dessas pessoas que falaram isso, que estão numa posição privilegiada da cidade,
na sociedade, aliás, mas isso também pode ser dito do outro lado também, né? Assim, matou uma outra pessoa que foi assaltar e matar menos um. Foi assaltar e acabou matando a pessoa. Então é menos um. Então esse espectro pode ser equivalente, né? Porque a educação não está... E eu faço um parâmetro assim, que a educação talvez não esteja nos dois níveis, né? A pessoa que obteve a oportunidade de ter educação e não aproveitou, e aquela pessoa que não teve oportunidade. Tá por aí, Fábio? Mas aí vem muito em relação ao caráter do egoísmo, ao egoísmo do ser humano, de pensar só nele mesmo. Porque aquele que supostamente teve educação, ele teve uma educação para pensar na vida dele, e não para pensar no outro. Não para pensar nos problemas sociais, não para querer uma sociedade mais equilibrada e igual. Respeitando-se, claro, as classes, a pirâmide social, né, que a gente precisa dela, entendo eu, para viver harmonicamente em sociedade. Mas as pessoas são egoístas e elas não têm empatia. Nesses dito educados e socializados, eles não possuem empatia, eles não se colocam no lugar do outro. Agora, até o momento que ocorre dentro da própria casa. Aí você vê filho de gente importante traficando droga e sendo presa, aí, opa, peraí... É meu filho, é diferente. Diferente por quê? Por que a gente não pode pensar de uma forma mais humana? E até a palavra correta seria com mais amor, com um pouco mais de senso de coletividade, quando é os outros também. Então por isso que a nossa sociedade está desse jeito, Betão. E eu, sinceramente, eu fico muito desanimado nessas caminhadas do dia a dia aí, em constatar isso cada dia mais. Te dá um certo arrepio quando você pensa assim que a gente está entrando num buraco negro, assim, você fica meio que sem saída mesmo, fica sem luz no fim do túnel? Essa é a minha sensação. Às vezes até dá um desespero, porque eu tenho a causa da melhoria de um equilíbrio social como uma causa de vida. E aí eu vou para o sistema prisional como um problema imediato e vou na educação de qualidade como um problema mais a longo prazo. E eu vejo que é uma luta muito desigual. Porque eu sei que a gente está num buraco muito fundo. E um buraco onde ele está sendo cavado em vez de estar sendo tampado. Em vez de subir, a gente só está cavando. Porque é muito difícil mudar a cabeça daquele que se diz socializado, daquele que tem o poder, daquele que pode eleger. Porque não adianta a gente exigir a mudança de quem está lá de cima, não. Porque quem está lá em cima tende a agir em conformidade com a vontade social. Se a sociedade prega sangue, prega desigualdade, quem está lá em cima vai executar dessa forma. É um modo contínuo. Exato. Ô Paulo, 1% da população brasileira concentra uma boa parte da renda nacional, né? Esse fator é um fator também predominante para o aumento da violência? Sem dúvida nenhuma. A concentração de riqueza que provoca o aumento do abismo social, ela provoca os maiores problemas que uma sociedade pode ter. Porque essa concentração de renda na mão de poucos acaba influenciando na dificuldade de acesso de muitos a bens básicos de existência, que aí redunda na dificuldade de acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, a empregos de qualidade que remunerem bem. E aí isso assim, cria ainda mais também uma sensação de indignação, porque quem está na base, aqui na distância, e observa o outro lá em cima e às vezes cria uma sensação de que nunca vai conseguir chegar lá. Vi um documentário, uma vez, não vou me lembrar o nome dele, em que as crianças confessam para o entrevistador em que elas não têm a menor expectativa de ser alguém na vida, justamente porque sabem que mal vão à escola, né, quando vão, e quando vão, elas próprias têm consciência de que não estão recebendo uma educação igual a de, vamos colocar aí, alguns colégios particulares, e que as boas ou as melhores vagas de emprego lá na frente serão preenchidas por aquelas crianças que elas não têm nem a vontade de tentar, justamente por enxergar esse abismo e ver que é muito difícil chegar lá. E abismo que é provocado, inclusive, pela concentração de renda. E o abismo não é só financeiro, né? Você tem um abismo aí intelectual, sim, na questão da saúde, qualidade de saúde para um e para outro, moradia,
o abismo dos direitos básicos. Uhum. E, consequentemente, o abismo também na expectativa de vida. Sim. É isso aí que a gente está vendo, os dados do IPEA. Tem um detalhe, eu estava vendo os dados do IPEA, que tem aqui, foram quase 320 mil jovens mortos, né? Tem um dado interessante que entre 15 e 29 anos tem ali a concentração de maior homicídio. Além de tudo, Fábio e Paulo, tem cor, né? Porque de cada 100 pessoas assassinadas, 71 é negra. Então, como é que no sábado eu tive naquele museu da Vale, ali na Praça da Liberdade, no lançamento do livro da minha amiga Nila, que é esse aqui, e a gente estava discutindo, estávamos todos debatendo a situação da falta de presença do negro no museu, né? Não só como gestor do museu, mas como uma figura, como uma história, né? Você tem todas as etnias ali representadas, menos a dos negros. Mas tem ela muito bem representada nos dados do IPEA. Quando você tem, por exemplo, 72% dos assassinatos, né, voltado para esse tipo de raça. Como é que a gente vai fazer para melhorar isso? A gente está vivendo aí, há poucos dias atrás, aí, nós vimos aí a PUC, universitários da PUC, da Faculdade de Direito, você deve ter visto, não sei se você viu, Fábio. PUC Rio, né? PUC Rio, que estavam com cantigas racistas, foram para os jogos jurídicos, jogaram banana e tal, não sei o quê. Como é que trabalha esse aspecto? Nós estamos aí com 100 e poucos anos de libertação da escravatura, ou seja, há 100 e poucos anos eles definiram que o negro seria ser humano, né? Que nem a qualidade de ser humano tinha. Né? Era coisificado. Então, como é que se trabalha isso para desmanchar esse aspecto? Porque no sistema penitenciário isso está claro, né? Você quer ver o negro, quer ver o pobre, está lá dentro, né? Como é que a gente trabalha isso, Paulo? Bom, Betão, primeiro a gente tem que chamar atenção para esse dado, que é um dado extremamente preocupante, né? O IPEA até dá um nome interessante, que é Juventude Perdida, né? 54% dos homicídios afetam jovens entre 15 e 29 anos. É um grupo de pessoas que deveria estar estudando e começando a trabalhar. Produzindo, né? Produzindo. Tá? No começo da produção. Que aí a gente pode chamar até de o próprio futuro da nossa sociedade. E eles estão morrendo. Eles estão morrendo. Estão morrendo de forma violenta, porque o IPEA está abordando aí somente as mortes, né, violentas. Violentas. São homicídios. E assim, aliando esse dado ao dado de que os 70% são de pessoas negras e pobres, a gente percebe então que o problema está aliado justamente à falta de acesso a esses bens que a gente citou aqui agora. A educação de qualidade, que gera uma perspectiva, esperança para o jovem de crescer na vida, porque muitas vezes o jovem ele é tentado talvez a ingressar em alguma atividade ilícita justamente pela falta de perspectiva que ele tem em chegar a algum bom cargo, bom emprego, né, e ver ali talvez uma facilidade. Ele não se vê saindo dali. Né? Para ele é inacessível. E também a própria saúde, assim, ele se sentir amparado, né, pela sociedade, ele sentir que ele pode ter acesso a esses bens sem ter que mendigá-los, né? Sem ter que mendigá-los, sem ter que ficar 3 horas numa fila de hospital, sem ter que de repente andar quilômetros e quilômetros para ter acesso a uma aula, né? Isso tudo é que a gente tem que pensar como contexto que provoca tanto a criminalidade quanto a própria mortalidade. Ô Fábio, eu queria que você falasse assim, da sua experiência de fato, porque às vezes as pessoas, é uma coisa distante das pessoas, na grande maioria. As pessoas não querem saber. Aquilo é aquela sujeirinha que ele deixa ali no cantinho da casa. Joga debaixo do tapete. Conta para essas pessoas qual é a perspectiva, como é que essas pessoas, qual é a forma que essas pessoas enxergam o mundo que está à sua volta. Você que vive nesse processo de garantia constitucional, essa briga constante, essa militância toda, sabe muito bem o que acontece nas periferias das grandes cidades,
nos bairros pobres, nas regiões, nas cidades pobres também. Você sabe muito bem o que acontece. E às vezes a pessoa acha que aquilo ali é porque o cara ele já nasceu bandido, então ele já nasceu, ele é daquele jeito porque ele nasceu daquele jeito, né? Como é que a gente pode humanizar essa visão? São pessoas que eu digo que vivem à margem da sociedade. Elas não foram inseridas na nossa sociedade média. E esses dias, não sei se vocês viram um vídeo de uma criancinha num playground, uma criança negra e duas outras, ou três outras branquinhas, excluindo aquela menina isso, já. A mãe levou, né? Você viu isso? A mãe levou. Você viu? E aquilo me mostrou, me provou o que a gente já estuda, o que a gente já vê com os adultos, que é o preconceito, é a falta de educação, não só o ensino de má qualidade, mas a educação, que é aquilo que a gente, em tese, teria em casa. E são crianças que já com ali, 2, 3 anos o vídeo, né? 2, 3, 4 anos, com aquela idade, na plena... Salvo engano, aquele vídeo foi feito na Espanha. Foi na Espanha? Foi na né? Espanha. Pois é, e dito um país de primeiro mundo, né? Isso. Você vê, imagina no Brasil... Uma mulher com turbante, você estava assim... uma mulher negra com uma criança, eu acho que foi no Brasil, acho que foi Curitiba, esse que eu vi especificamente. Sim. E você vê que já na base, naquele momento onde a criança está absorvendo tudo, a socialização tecnicamente dita de primária, que é na primeira infância, a criança absorve tudo. Ela é uma máquina de absorver estímulos. E esses estímulos vão arraigar nela para o resto da vida. E é dessa formação que ela vai se tornar uma pessoa cidadã, apta a conviver em sociedade ou não. E aí, para o negro, para o pobre, para a pessoa de periferia, as coisas são muito mais difíceis. Porque, primeiro, a gente vive numa sociedade que já elegeu aquela categoria de negros e pardos e pessoas de uma classe econômica D e E como aqueles que vão nos servir, que nós vamos manter afastados, aquelas que nós vamos segregar. Ou vamos segregar no presídio, ou no centro socioeducativo, ou mesmo na própria sociedade, nas periferias. Porque elas... e aí essas pessoas elas se veem obrigadas a lutarem o dobro ou o triplo do que nós aqui, de classe média, que tivemos uma educação razoável, por mais que não tenhamos pai e mãe em casa, como é o meu caso, eu tive só mãe, mas mesmo assim tive uma educação com limites, com disciplina, com respeito, e essas pessoas, muitas vezes ela tem essa família desequilibrada e se veem obrigadas a trabalhar em dobro, triplo, para tentar se inserir na sociedade. Mas elas sabem que elas vão custar a entrar nessa sociedade média, que a gente diz média nossa, é a sociedade que faz as leis, é a sociedade que elege, a sociedade que gira o dinheiro. Então é uma luta muito desigual, que a gente precisa mudar na cabeça de nós, principalmente formadores de opiniões, que é possível, que é necessário essa igualdade de direitos. Que a gente precisa trazê-los para a sociedade, que eles fazem parte de uma sociedade. É empoderar as pessoas para se sentirem seres humanos, para se sentirem parte de Nova Lima, parte de Belo Horizonte, com força de mudar. Essa coisa assim, meio que de procurar sempre essa ideia de procurar um inimigo, essa coisa de procurar o inimigo, de fazer talvez e criar esse inimigo e fazer com que esse inimigo tenha cara, tenha rosto, tenha cor, tenha nome, ou tenha lugar determinado, pode ser uma perversidade social. Ou seja, eu preciso que isso continue existindo para que eu possa continuar a minha forma de dominação como classe. O Brasil ele tem essa característica já herdada dos portugueses. Os portugueses vieram para cá e elegeram os índios como seus escravos, como objetos. E aí vieram os negros para servir de escravos também. Então nós temos essa cultura arraigada, essa característica arraigada no brasileiro, de excluir sim o negro, de excluir sim aquela pessoa de uma classe social inferior. Então é algo que tem que ser trabalhado na primeira infância. O problema é que os pais dessas crianças já estão viciadas. Então é um trabalho que entendo eu que deve ser feito a nível governamental, como uma política social de conscientização pela mudança, pela busca da igualdade, para mostrar à sociedade que as pessoas também, todos possuímos direitos iguais, os direitos fundamentais, mínimos da saúde, educação, trabalho, etc., moradia e por aí vai. Um tratamento humano, por pior que ela seja, por pior que tenha sido o crime cometido por ela,
Eu sei que a sede por vingança, ela existe, eu sei que é gostoso, o ser humano ele tem um prazer em se vingar, mas a gente tem que lembrar que são pessoas também, são seres humanos, que estão alijados da sociedade, que têm um histórico que tem que ser estudado, que tem que ser pensado, e que elas vão retornar um dia, no caso daquelas que estão hoje privadas de liberdade, né? O Paulo, essa coisa das garantias constitucionais, que a gente precisa bater nisso, às vezes a gente ouve hoje um discurso, sim, como diz o Fábio, né? A gente tem um discurso muito fácil hoje. Vamos matar todo mundo e assim nós vamos resolver o problema, né? Qual que é o perigo da gente ficar com esse discurso fácil, essa coisa de esses profetas que vêm e falam assim, não, nós vamos resolver o problema com o condão, dá uma arma para cada um e deixa cada um resolver o seu problema, entendeu? Como é que a gente resolve isso e qual é o perigo da gente ter isso, que a gente já está vivendo uma insegurança jurídica muito grande no Brasil, né? A gente tem visto isso no dia a dia e como é que a gente trabalha isso, não só dentro das academias, mas o Fábio capitaneou também, parece, lá na OAB, o Direito da Escola, junto com a turma que tem lá o Direito da Escola. Eu acho que está fazendo um papel fundamental em levar isso para dentro da escola, quando as pessoas têm pensado em tirar sociologia e filosofia, a OAB está no caminho inverso, está levando o pensamento crítico para dentro da escola. Sim, sim. Bom, eu acho que boa parte desse pensamento, ele é construído pela falta de memória coletiva do povo. Aqui no Brasil a gente explora pouco a nossa memória. Por exemplo, a gente pode citar aqui a Argentina, o Chile, que levaram a cabo comissões da verdade, puniram os violadores de direitos humanos dos períodos ditatoriais, tem museus dedicados a isso, e aqui no Brasil a gente não tem nada. É como se não tivesse existido esse período ditatorial. Eu estou contando isso para justamente mostrar como a gente não trabalha a nossa memória, certo? E isso você está falando de uma história mais recente, que já deveríamos ter. Sim, né? isso tem 50 anos, assim, que começou, né? Que terminou tem 30. Então esse é o problema. Essas garantias, o que não se entende, é que elas foram construções históricas muito difíceis de serem conquistadas. E com o passar do tempo, nós, por exemplo, assim, um exemplo até menos grave, a dívida. Lá atrás, se você ficasse me devendo, não me pagasse, eu poderia te tomar como meu escravo. Passou-se um tempo, aboliu-se essa ideia de escravidão, mas aí o patrimônio da sua família respondia pelas suas dívidas. E mais recentemente, somente o seu patrimônio responde. Se você não tem patrimônio, não paga. Certo? Isso é uma construção secular. Demorou-se para construir esses entendimentos. As garantias do processo penal, as garantias do processo penal constitucionalizado, também foram assim. Foram conquistas que custaram sangue e a dor de muitos. E que somente foram conquistadas com muito pensamento, com muita dor, com muita guerra, com muito sangue. Só que parece que, assim, quando a gente escuta esse discurso fácil, parece que o legislador de 1988 acordou e falou assim, olha, eu vou dar um tanto de garantia aqui para os bandidos, porque eu quero que todo mundo se exploda. E não foi isso. Isso é uma construção, uma construção histórica, legislativa. É isso que a gente também tem que trabalhar para mostrar para a sociedade que isso não foi uma construção da noite para o dia. Ninguém acordou pensando, eu vou proibir a prisão antes do trânsito em julgado. Não é assim, certo? E aí, então, qual que é o risco desse discurso imediatista, simplista? É o risco de levar fazer a gente regredir como sociedade 200, 300, 500 anos. Voltar ao período inquisitorial, por exemplo. Hoje, mais cedo, estava até assistindo a sustentação oral do Dr. Técio, no STF, na discussão sobre a possibilidade de condução coercitiva. A polícia quer investigar, você não quis ir, a polícia bate na porta da sua casa, 6 horas da manhã, com a televisão lá, te joga dentro do camburão e te leva para a delegacia para te obrigar a depor.
Isso, e ele sustentava que isso era o resquício do período ditatorial, em que as pessoas eram tomadas de assalto à noite, de madrugada, enquanto estavam dormindo, levadas para os doi-code da vida, torturada, desaparecida. Uma época que até o habeas corpus estava suspenso. E o que acontece? Hoje todo mundo bate palma, acha bonito ir lá buscar um político X, um empresário Y na casa dele, de manhã cedo, com polícia, cara amassada de sono, porque ele desviou dinheiro, roubou. Não é assim. Não é assim. A gente construiu um sistema de garantias em que o investigado, o acusado, ele não é obrigado a falar, ele não é obrigado a comparecer ao interrogatório. É uma prerrogativa dele falar ou se calar. E as pessoas não entendem isso. Parece que se a gente continuar insistindo nisso, daqui a pouco a gente está voltando para tortura, para obrigar a confissão. E com a confissão do investigado, do acusado, do denunciado, mesmo que tenhamos outras provas em contrário, ela vai valer. Sabe? A gente vai desconstruindo todo esse edifício de garantias que a gente construiu a duras penas. Esse é o risco. Né? E aí até um argumento até mais apelativo, né? Muitos defendem essa desconstrução de garantias porque está acontecendo na favela, ou porque está acontecendo com um empresário, com um político que não é da família dele. Mas quando bater na porta da casa dele, ele vai correr atrás do advogado e querer, pelo amor de Deus, que a Constituição seja... Exatamente. É isso? Deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalinho, não vou pegar ninguém de surpresa, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Um minutinho só. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Prefeitura tem realizado uma série de ações voltadas para a segurança e o trânsito na cidade. Uma delas, na região Vila da Serra, tem o objetivo de minimizar os congestionamentos próximos à trincheira das 6 pistas. Nos horários de pico, os motoristas que estiverem descendo a rua Ministro Orozimbo Nonato devem seguir a MG 030, onde farão o retorno no Vila Castela e darão prosseguimento sentido Belo Horizonte ou Alameda Oscar Niemeyer. Aqui é bem complicado no horário de pico. Já fiquei aqui mais de hora parado aqui já. Toda vez, saí do escritório era uma fila enorme, agora não, agora flui bem melhor. Com esse desvio, o trânsito está fluindo melhor. Para mim, pelo menos foi benéfico. Esta mudança está em caráter experimental até que as mudanças definitivas sejam implementadas. Outra ação realizada na região é a instalação de um ponto base da Guarda Municipal na unidade Vila da Serra, com motocicleta e viatura. Essa medida preventiva vai facilitar a orientação e a fiscalização de trânsito. Também teremos o patrulhamento em áreas específicas da região. Isso irá trazer mais segurança para a população. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Muito bem, estamos de volta, rapidinho, tá vendo? Doeu nada. Nós já vamos encaminhar aqui para um outro, para também ilustrar isso que a gente está falando aqui. Lembrando a todos vocês que na quinta-feira, nós vamos ter outros programas durante a semana, mas na quinta-feira nós vamos discutir a questão racial mesmo aqui. Nós vamos trazer aqui a coordenadora de políticas raciais da Prefeitura de Belo Horizonte, que ela é uma pessoa muito engajada nessa briga de igualdade racial. O presidente também, o Gilberto Teixeira, que vai vir, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, né? E a gente vai fazer um debate aqui super importante. Parece que está vindo um rei também de alguma etnia na África,
vai ter uma comemoração em Belo Horizonte, eu vou pegar as informações tudo direitinho, mas a gente vai fazer um programa aqui super legal, muito engajado nessa luta, porque essa luta, isso tudo que a gente está traçando aqui, afeta são duas situações, os negros e os pobres. E aí os pobres você vai colocar branco, negro, pardo, tudo quanto é cor. Então, eu acho que isso tudo tem que ser muito bem discutido, bem esclarecido, e eu nunca perco essa esperança, né, de fazer essas discussões e fazer com que essas discussões cheguem às pessoas e a gente consiga construir um mundo cada vez melhor. Vamos acompanhar aí o segundo vídeo que eu separei para a gente poder ilustrar o que a gente está tratando aqui no programa. Metade da população brasileira se declara preta ou parda. A maioria tem acesso limitado a serviços sociais de qualidade e a postos de decisão. 2015 a 2024 é a década internacional de afrodescendentes. Reconhecimento, justiça, desenvolvimento. É assim que a ONU quer celebrar as importantes contribuições da população afrodescendente para o mundo. Enfrentar o racismo, a discriminação racial e a intolerância são as prioridades da década. Faça parte dessa história. O Fábio, tem cor. E tem cor, agora tem idade, tem classe, tem tudo. A gente vai ter que enfrentar esse preconceito. A gente está falando aqui nos bastidores, eu, Paulo, Fábio, que essa luta a gente tem que ficar escolhendo termos para a gente poder usar, porque vem sempre de encontro a gente e tal. Que tem os interesses por trás disso, os interesses de manter essa situação, esse status quo, não mudar esse status quo. É uma luta, mas nós não podemos desistir, né, Fábio? Sim. E eu digo aí, nas caminhadas pelo Estado e pelo Brasil afora, que o caos ele é vantajoso para muita gente. O caos e a segregação racial são vantajosas. E a manutenção também da ignorância. A manutenção da sociedade na ignorância, sem conhecimento, sem acesso à informação, sem acesso à cultura. Porque você se torna uma massa de manobra. Tudo que te coloca, você aceita. Por quê? Você não tem parâmetros. Você não consegue discutir, debater, raciocinar sobre aquilo que é posto a você. Então esse perfil social é muito vantajoso para aquele que manipula e para aquele que vive do caos. Uhum. E o caos hoje movimenta dinheiro demais. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. O caos hoje elege, o caos hoje mantém empresas de segurança, a indústria do concurso público, e por aí vai. É muito dinheiro que se mantém com o caos. É bem Foucault mesmo. Né? É bem Foucault. E você vê que é um estudo aí do século XVIII, século XIX, onde já era uma realidade. Uma realidade que agora está posta aí para todo mundo ver, e só não vê quem quer, quem não quer. E só não discute quem não quer. Mas nós precisamos discutir, debater esses assuntos, levar para a sociedade. Não adianta discutir dentro da sala de aula. A gente tem que levar para os pais que possuem meninos, que possuem crianças, para educarem, porque a próxima geração está aí, está crescendo, e está crescendo sem informação. Nós estamos criando uma sociedade completamente desigual e segregadora. E é o que nós vamos ter aí daqui a alguns anos. E me preocupa muito isso, muito. Principalmente em razão do programa Direito na Escola, que você mencionou e que a gente visita muitas escolas, e eu vejo algumas escolas particulares onde o perfil das crianças é exatamente isso que eu venho dizendo, sem a educação. Por mais que sejam de famílias mais abastadas, em algumas escolas particulares, a educação de pensar na forma coletiva, de se colocar no lugar do outro. Quando eu falo de sistema prisional, então, é uma loucura. Eles adoram saber do bandido bom, bandido morto, bandido preso, com 50 numa cela onde cabem 20. Adoram. Mas e a gente tenta estimulá-los a pensar no outro, a pensar que aquele problema é dele também, que aquele cara vai sair, vai conviver com ele, criança, com o pai dele, com a mãe dele. É fazer pensar, é o que nós estamos precisando fazer. Fazer o outro pensar. E cabe a nós, e eu reitero isso, não vou cansar de debater esses assuntos e tentar levar para a sociedade, mas é uma luta muito difícil. Ô Paulo, como é que é ver a sua geração, por exemplo, quando você bate de frente com essa geração que está vindo, que tinha um sociólogo amigo meu, que ele deu aula para mim, sabe? E ele falava o seguinte: a sociedade ela tende a repetir os seus erros num intervalo de tempo entre 25 e 30 anos, porque essa geração de 25 e 30 anos não viveu determinadas coisas, né? Determinados tipos de opressão, ou qualquer outra coisa revolucionária, ou que seja.
Então ela tende a repetir o erro. E talvez seja por isso que os judeus, né, eles estão sempre lembrando do Holocausto, sempre batendo nesse martelo, porque eles já sabem que as gerações ao longo do tempo ela vai perdendo essa identidade, que é o que você falou. É meio triste você ver assim, quando você vê a sua geração, essas pessoas assim defendendo, nós estamos vendo aqui nos dados do IPEA que praticamente todos os homicídios foi com armas de fogo, né? Quase 80%, né? É triste você ver as pessoas defendendo isso aqui, vamos aniquilar o outro, mas aniquilar o outro significa aniquilar você mesmo, porque vai voltar para você. Sim, sim. Eu vou te confessar, Betão, que é triste, muito triste, chega a desanimar, não a ignorância, né, ou porque não teve acesso a uma educação em casa, ou uma educação de qualidade, não é isso, porque aí ainda não é culpa da própria pessoa. Mas a partir do momento que ela tem acesso, aí é o que me entristece, que me deixa desanimado. As pessoas que têm condições de entender a importância desses dados, mas que preferem continuar negando. Porque essas pessoas não estão abertas ao diálogo. Elas criaram a verdade delas na cabeça delas e estão fechadas naquilo ali. E isso me chateia um pouco mais quando eu encontro com pessoas da minha idade ou mais novas nessa situação. Porque são as pessoas que ainda estão em formação, que têm plenas condições de mudar o conceito ou de desconstruir os seus preconceitos que foram adquiridos em qualquer lugar, mas optam por não fazê-lo. E aí eu fico pensando como que vai ser o nosso futuro com esses movimentos radicais de jovens, esses pensamentos crescendo, tomando força. Num país, como né, o Fábio colocou aqui, que a gente está num buraco, em vez de estar tampando, a gente está cavando mais. Como que vai ser no futuro, em que se aplaude o assassinato de pessoas porque cometeu o crime X ou Y, que se aplaude a espetacularização dos processos criminais, que acha que a vingança é o caminho, que tem mesmo que prender, que matar, que bandido, né, entre aspas, não tem que ter condições dignas de prisão. Pessoas que não entendem que quanto mais dignas forem as condições prisionais e quanto mais acesso esses reclusos tiverem a bens como educação profissionalizante, a própria saúde, mais chance elas terão de não reincidir. Cometeram um erro e não vão cometer mais. Mas isso parece que está assim, obscuro, nublado, para as pessoas de um modo geral e, mais preocupantemente, para as pessoas da minha faixa etária. E o que é assim, pior, que hoje tem condições de ter acesso à informação. A gente tem o celular na mão, um computador, o acesso à internet. Ali, quem tem vontade de pesquisar e de estudar, consegue. Então, o que me entristece, que me deixa mais desanimado, é o problema daquele que não quer, que tem plenas condições de entender todo esse contexto que a gente está discutindo aqui, entender todos esses problemas e até contribuir, mas ele não quer. Ele opta por continuar reproduzindo aquele preconceito que foi imbuído nele. O maior problema da informação também, ela tem um lado negativo, porque da mesma forma que a informação certa está ali posta, colocada à disposição, a errada também está. Então você tem informação para todo gosto. Sim, sim. Esse é o grande problema. Eu fui numa palestra de um promotor de justiça que prega o aprisionamento como primeira medida, fala que o sistema prisional está certinho, está tudo equilibrado. E aí trouxe uns dados, trouxe algumas informações de internet. Então você tem hoje informação para todo lado. Esse é o grande problema, saber filtrar o que é o adequado à nossa sociedade e o que não é, o que é certo em conformidade com o que nós temos hoje, o que não é. E se você não for estimulado da forma correta a buscar pela informação adequada, você vai naquela que é mais gostosa de ser lida. Aquela que te dá o deleite, né? Da vingança, né?
né? Dá até um prazer. Né? Dá um prazer. A fake news é um desafio social muito, líquido, como diz Bauman. É um desafio para a gente. Diariamente a gente está aí rebatendo fake news na internet. E com o Facebook, o WhatsApp, Instagram, redes sociais em geral, isso se propala numa velocidade absurda. Se eu solto uma fake news agora, daqui 10 minutos ela já está no Brasil inteiro. Principalmente aquelas que são gostosas de serem lidas, né? Então é algo que tem que ser combatido. Bom, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. O assunto não se esgota, né? O Fábio já estamos compromissados aqui, vai sair um estudo e a gente já está compromissado em lançá-lo aqui também no programa. Aguardamos todos vocês aqui amanhã, teremos mais programa, mais Cultura Geral ao vivo. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.